Boa noite. Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de estudos e reflexões. Que possamos contar com a Tua amorosa presença através dos amigos espirituais responsáveis por esse grupo em nossa casa, a fim de nos auxiliar na compreensão. Que o Teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus amores. Mais uma vez, estamos dando prosseguimento ao nosso grupo de estudo das obras básicas e vamos fazer o nosso ritualzinho como nós fazemos todos os encontros, quando nós estamos na nossa casa, que nós estamos com tanta saudade, em que nós nos apresentamos. Nós somos o grupo de estudo das obras básicas, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos na quarta parte, ou no quarto livro, que trata das esperanças e consolações. Nós estamos no segundo capítulo do livro, deixa eu pegar aqui, que é o último capítulo. E estamos no capítulo que se chama Penas e Gozos Futuros. Nós estamos no item expiação e arrependimento. E na semana anterior, nós demos conta da pergunta número 1000. Né? Estamos pertinho lá, né? Do final do livro. São 1018 perguntas, na tradução que a gente trabalha de Herculano Pires. Mas a gente não tem pressa nenhuma, né? Afinal de contas, já são 5 anos nessa jornada, estudando o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Nós vamos ver aqui, lembrar um pouquinho da pergunta número 1000. É aquela que os Espíritos respondem a Kardec, se nós podemos já nessa vida resgatar as nossas faltas, né? É aquela que os Espíritos dizem que sim, quando a gente vai reparando aquilo que nós precisamos colocar no lugar do que nós tiramos. Aquilo que nós precisamos refazer dos equívocos que cometemos. Mas que também nós nos atentássemos que não são apenas privações pueris ou coisas leves que nós vamos achar que já resgatamos ou reparamos, né? Reparamos aquilo. E nos chama a atenção que a reparação ela não se dá senão pelo bem. E o mérito, quanto mais ela atingiu o nosso orgulho e as questões materiais, né? Principalmente o orgulho, nós estamos no caminho certo, né? Então, vamos ver no prosseguimento como é que Kardec continua, porque ele ainda trata desse tema, que nós estamos falando de expiação e arrependimento. E aí, na pergunta 1001, Kardec fala aos Espíritos: então não há nenhum mérito em assegurar após a morte um emprego útil para o bem que deixamos? Porque os Espíritos, na pergunta anterior, quando eles falam da reparação, diz que não adianta a gente, né, achar que reparar é no final da vida doar tudo que se tem para uma instituição, para alguém que precisa. Aí Kardec pega e complementa. Então não há nenhum mérito em se assegurar
um emprego útil para o bem que eu deixamos, ou seja, tudo que eu construí, se eu quiser que isso que vai ficar, porque eu não vou levar, seja empregado de forma útil para contribuir para o bem coletivo, para auxiliar a minimizar o sofrimento daqueles, não serve, não tem nenhum mérito isso? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos respondem: nenhum mérito não é o termo. Isso vale sempre mais do que nada, né? Ou seja, você não deu nada enquanto estava aqui. Enquanto estava usufruindo, você não se dispôs a dar. Aí, quando chega no período da morte, na hora de ir, a gente resolve doar tudo para que construam-se escolas, beneficie pessoas ou até uma única pessoa. Aí Kardec diz, então não há nenhum mérito nisso? Os espíritos respondem, nenhum não é bem o termo. É melhor do que nada, mas tem o complemento. Mas o mal é aquele que dá ao morrer, geralmente é o mal, aquele que dá apenas ao morrer, que é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Aquele que se priva em vida tem um duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes aqueles os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, em compensação, a ventura da generosidade de que ele pode gozar neste mundo. Olha que resposta que os espíritos deram. Então vamos voltar a ela, como é uma resposta extensa, porque ela é complexa, nos chama a várias reflexões. Vamos voltar a ela bem devagarzinho, analisando todas as partes. Né? Não há nenhum mérito em assegurar, após a morte, um emprego útil do bem que deixamos? A pergunta de Kardec. Os espíritos, a gente está dizendo que não tem nenhum mérito. É melhor do que nada. É melhor do que não fazer nada, não dar nada, e quando morrer, ainda não querer que ninguém utilize isso. Volta para o governo. Não deixo para nada, para ninguém. Ninguém me ajudou a construir. Então os espíritos disseram, isso aí é melhor ainda do que não fazer nada. Mas, qual é o mal que tem nisso aí? É que o ato é mais egoísta do que generoso. Por quê? Porque mesmo após a morte, quer a honra de ter dito, deixou tudo para os pobres, deixou para construir uma fundação, um orfanato, beneficiou os parentes que não tinham nada, né? Então, no final ainda se revelou um homem bom, uma pessoa boa, mesmo que foi
que tenha sido na hora derradeira. Então os espíritos chamam a atenção que isso é muito mais egoísmo, porque quer ter as honras, mas não provou, enquanto estava aqui, nenhuma dificuldade ou nenhum sofrimento ou nenhuma falta por ter doado isso. Porque se assim o tivesse feito, teria dois proveitos. Se tivesse feito enquanto ainda estava vivo. O mérito de se sacrificar, tirando uma parte do que é seu, e o prazer de ver felizes aqueles em que a utilização dos seus bens ou do seu patrimônio beneficiou. Ou seja, esse orgulho, essas honras de ter ajudado, poderia ter aproveitado em vida através do agradecimento e através do poder ver as obras ou o benefício que os seus recursos propiciou. Então, os espíritos chamam a atenção, isso é mais orgulho do que querer o bem. Porque, na verdade, no fundo, está visando as honras, ou até as preces, né? Eu vou dar aqui, que pelo menos eu sei que eu já não fui lá muito boa coisa, pelo menos aqueles que receberem vão orar por mim, né? A famosa barganha, que a gente ainda é muito regido por ela. Mas tem mais, os espíritos ainda continuam. Mas há sempre... Por que as pessoas não conseguem fazer isso? Porque o egoísmo fica dizendo, como se fosse uma vozinha no ouvido a dizer, o que você dá, tira do seu proveito. Aquilo que você vai dar, você não vai poder se beneficiar. Você poderia fazer muito mais coisas, viajar mais, adquirir mais coisas, ter mais prazeres. Quando você está tirando para dar, você diminui. Então os espíritos dizem, ao ouvir esse egoísmo interno, esse sentimento que diz que o que a gente dá, a gente tira de gozo e prazer para si mesmo, é que faz com que se haja dessa forma. Com que em vida, encarnada, não beneficie o outro. E, completando, ele diz, e como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, essa voz interna, egoísta, fala mais alto do que a vontade de fazer a caridade, do que o desinteresse de ajudar, ele guarda em vez de dar sob o pretexto da necessidade e das exigências da sua posição. Então, assim, eu não dou porque eu preciso disso para a minha vida, eu não tenho ainda condições, a posição que eu exerço, o cargo que eu exerço exige que eu tenha determinadas coisas e eu tenho que bancar essas coisas, né? São as justificativas que nós vamos nos dando para justificar esse egoísmo que, na verdade, é o que está regendo as nossas ações. Aí os espíritos dizem, lamentai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do mundo. Ou seja, aquele que pode dar, ele foi presenteado por Deus com a possibilidade de ter o prazer de auxiliar, o prazer de fazer, de ver a gratidão de alguém em relação àquilo, o prazer de ver minimizado o sofrimento de alguém. E quando se nega a fazer isso, os espíritos dizem, lastimai, porque Deus deu a este, a vida deu a este, a oportunidade de fazer isso para sentir isso. E ele desconhece esse prazer por abrir mão de utilizá-lo. Deus, submetendo a prova da fortuna, que a gente acha que
fortuna não é prova, não. Isso aí, ó, foi premiado. Fortuna não é prova, fortuna é premiação. Aí, ó, nasce lá, filho da rainha, vai se tornar, já nasce príncipe, vai se tornar rei. Não faz nada na vida, né? A gente acha assim. Tem 200 empregados à disposição, pode fazer tudo o que quer, ter tudo. Isso aí é uma sorte. E os Espíritos nos diz que vem com a prova da fortuna, porque fortuna é prova que nós estamos submetidos. E eles completam, Deus submetendo-os à prova da fortuna tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Além de ser uma prova, não ser uma sorte, uma facilidade, ainda é uma prova perigosíssima. Pois Deus quis dar-lhe em compensação a esta prova que é dura e difícil, né? Para dizer assim, poxa, mas aí Deus já sabe que é uma prova difícil, que a gente tem uma possibilidade muito grande de cair. Então, assim, não seria melhor não dar? Aí ele diz, mas em compensação a esta prova difícil, Deus dá o quê? A ventura da generosidade de que ele pode gozar nesse mundo, porque os gozos e prazeres que a gente acha que está sendo privado ao oferecer ou dar algo a alguém, não chega nem de leve, nem de perto ao prazer, ao gozo de poder ver a felicidade de alguém que a gente minimizou ou a gente até conseguiu sanar o sofrimento. É isso que os Espíritos estão nos chamando a atenção, né? Vocês às vezes se perdem por não entender o essencial, por ainda não saberem diferenciar o que é realmente uma felicidade, um gozo, um prazer, porque ainda estão presos a esses sentimentos ou a essas sensações no material, no corpo físico. Então acha que todo gozo, que todo prazer vem do corpo, da alimentação, da curtição. Os Espíritos não estão dizendo que isso não pode ser feito, que está errado fazer isso, mas que existem sensações muito maiores e que a gente não consegue ainda alcançar, diferenciar qual é a real, porque é a que a gente vai conseguir levar. Essa daqui, a material, a do corpo, a da satisfação de se sentir, né, querido, amado, a pessoa, isso passa. Mas aquela que vem dessa generosidade, que foi também uma misericórdia divina que nos ofertou. Eu vou dar a prova da riqueza, que é difícil, mas se passar por ela, se conseguir fazer dela uma geradora de bem-estar e benefício ao outro, a satisfação, a gratidão do outro, isso vai preencher e vai fazer com que ele se sinta, aquele que o faz, tão bem que isso segue com ele vida fora. É isso que os Espíritos estão nos chamando a atenção nessa pergunta 1001. Mas eles ainda assim, para que fique bem claro, Kardec vai nos chamar a atenção para ir até a pergunta número 814, para reforçar isso que os Espíritos responderam. Vamos lá na 814. E ela vai nos dizer, né? É o item das provas da riqueza e da miséria. Olha a relação. Porque Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. Aquilo que a gente falou. Por que Deus dá sorte a uns e para mim sobrou a dificuldade, a parte difícil da coisa? Kardec sabia que o nosso pensamento é regido por esse caminho, ele já perguntou logo.
na pergunta 814, quando fala de riqueza e de miséria, e os espíritos responderam o quê? Por que Deus concede a uns a riqueza e a outros a miséria? Resposta dos espíritos: para provar a cada um de maneira diferente, ou seja, riqueza também é prova. Aliás, vós o sabeis, essas são escolhidas pelos próprios espíritos que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então você vai pensar, mentira, eu não escolhi ser pobre, não. Duvido. Possível não? Como que eu não escolhi vir no outro lugar? Todos nós escolhemos. Dentro da nossa consciência de espírito imortal. Não nessa consciência agora de personagem. Nessa consciência agora de personagem, a gente poderia até ter dito, eu prefiro a prova da riqueza, desculpem. Mas, como a consciência do espírito é diferente da consciência do personagem, nós analisamos e dissemos: o que é melhor para mim é isso. Tanto faz pobreza ou riqueza. Os dois são provas. Mas as experiências que eu vou viver por este caminho, ou da pobreza ou da riqueza, ou da dificuldade ou da fartura, de coisas materiais, vão me proporcionar experiências que são melhores para mim, enquanto espírito. Então é isso que, quando nós estamos no plano espiritual, que conduz as nossas escolhas, e não essa consciência do personagem, do aqui e agora, da matéria, para dizer, ah, não, mesmo com toda a dificuldade eu prefiro da riqueza, não. Mas talvez essa da riqueza não vá me proporcionar experiências, ou seja, coisas, fatos, relações, sentimentos e pessoas que a outra me proporcionaria e que seria melhor porque eu ganharia mais enquanto espírito, eu avançaria mais. E na nossa consciência de espírito, nós escolhemos sempre o que temos ganho mais espiritual, que nos faz avançar. A gente vai sempre por esse caminho. Então, quando tiver aí com os boletos, com as dificuldades, né, vamos lembrar que foi escolha nossa. Vamos voltar lá para a 1001. Lembrar que isso aí foi minha escolha, porque eu entendi, quando a fiz, que era o melhor caminho de aprendizado para mim, enquanto espírito. E lembrar que, né, quando a gente faz pelo outro, independente das nossas condições, o resultado que nós colhemos é maior. Então não vamos esperar nós termos condições, aí eu digo, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes não é nem dinheiro. É porque eu não tenho tempo. Quando eu me aposentar, quando os filhos não estiverem mais na escola, quando sempre tem algo impedindo. Ou seja, não está havendo nenhum esforço para que aquilo aconteça. Quando tiver condições favoráveis de tempo, de dinheiro, de situação, aí eu me disponho a fazer. Aí os espíritos lembram do início da resposta. Não é que não haja nenhum mérito nisso, mas ele é muito, infinitamente menor do que quando a gente faz porque o coração está pedindo para fazer. Quando a gente faz porque nós estamos sendo movidos pela generosidade, por estar
sentindo a dor do outro, que é a compaixão, e não quando a gente não vai ter que fazer grandes esforços para que isso aconteça. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje, que a gente não está com pressa. E hoje nós conseguimos dar conta da pergunta 1001. Semana que vem, se ainda estivermos nesse modelo, nós continuamos com a pergunta 1002. Dá uma notícia aqui para vocês que ontem nós tivemos reunião de diretoria virtual, né? Porque o poder público já está permitindo que que as coisas voltem a uma certa normalidade, né? Então, a abertura de algumas, dentre essas, templos religiosos, né? Mas em função da estrutura da nossa casa, do público que frequenta a nossa casa, que a maioria é grupo de risco, nós ainda não fechamos o retorno das atividades de forma física na instituição. Por enquanto, ela ainda permanecerá fechada, os grupos de estudos continuam, né? E os nossos corações e as nossas preces e vibrações por todos aqueles que frequentam a nossa casa nos dois planos. Então, ainda vamos permanecer com ela fechada e teremos outros encontros virtuais para que a gente possa estar analisando, e assim que nós pudermos abrir a nossa casa de uma forma segura para todos aqueles que são os seus frequentadores, ou seja, que são os donos da casa, porque a casa é nossa, é de todos que estamos lá, que a frequentamos, nós faremos isso. Mas por enquanto continuamos neste modelo aqui, né? E vamos segurando a onda da nossa saudade. Então, como sempre, um beijo muito grande no coração de Nilda, Gilmara, Gil, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Nildes, Lucinha, minha loura, Maria, vovó, nossas queridas que fazem parte do grupo agora, Railda, Rai, Leila, Leilinha e Néa, querida. Então, um beijo no coração. Amo vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós humildemente te pedimos que envolva com a tua potência amorosa os nossos corações, Senhor, para que as reflexões que hoje fizemos, que nós tenhamos condições de transformá-las em ações no nosso dia a dia, nas situações ou nas experiências que chegarem até nós. Que a generosidade, que a caridade, que a vontade de servir ao outro dentro das nossas possibilidades e condições possa existir, mas não apenas de uma forma com aquilo que temos, mas também promovendo o esforço para que as nossas ações possam minimamente minimizar ou contribuir para acabar com o sofrimento do próximo. Que o teu amor, amado Senhor, continue preenchendo
os nossos corações e que ele possa sempre encontrar eco neste. Que assim seja. Beijo no coração, até a semana que vem.